Porque hoje, agora, no momento, eu vou chamar um outro servo. Servo, amigo, braço. Que quando eu comecei essa caminhada, não adianta, eu tenho que chorar. O Espírito faz essas coisas comigo. Né, Breno? Encontro, como é que eu fico? Meu Deus do céu. Chamei esse homem aqui. Falei, cara, me deram uma missão aí, uma tal de bispo, um tal de bispo. Sei nem falar, parceiro. A única coisa que eu sei é que eu tenho a presença do Espírito Santo. Aí ele falou assim, tamo junto. Estenda a mão para cá. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, coloca o teu servo nas tuas mãos, para que ele possa ser canal de bênção para esses jovens, que a tua palavra possa entrar nos corações deles, e que o teu bem dizer possa vir através do teu Espírito, para que ele possa falar, Senhor. Tira todo o nervosismo, tira toda a impaciência, mas dá agora, Senhor, a graça avassaladora do Espírito Santo sobre a vida do Tony, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Marcelo. Graça e paz, Super Rede Jovem. Tá fraco, pode ser melhor. Graça e paz, Super Rede Jovem. Fala assim, eu tô sendo reconstruído. Mais forte, eu tô sendo reconstruído. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Anthony. Todo mundo me chama de Tony e a bicho me chama de Tonhão. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui para ministrar para vocês. Eu confesso que não é fácil. Confesso que durante essa semana, ou seja, nesse mês, mas eu apanhei muita coisa, sobre aquilo que Deus quer falar com vocês hoje, que é retirando os destroços. Retirando os destroços. Você pode repetir comigo? Retirando os destroços. Palavra de hoje, que lá em casa está em obra, retirando o entulho. Misericórdia. E quando a tia Norma me deu esse tema, sabe o que é bater com a sua vida, com aquilo que você está fazendo? E quando eu vi esse tema, Deus começou a falar ao meu coração a respeito de uma passagem, e eu fui ler essa passagem, e eu quero dividir ela com você. Tem um versículo que está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 10. Neemias, capítulo 4, versículo 10. Já ligando meu cronômetro aqui. Sou bobo. Amém, misericórdia? Eu tenho muito pouco tempo, então eu tenho que desenvolver e que o Espírito Santo ele possa trazer a tua atenção para ele, para aquilo que ele quer falar contigo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes, quantas vezes? 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram, pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Dispus um povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Até aqui. E quando eu vi esse tema, o Senhor me trouxe essa passagem, começou a falar algumas coisas comigo, e eu falei que esse tema, ele combina muito comigo. Não porque eu tenha que retirar destroços, mas durante a nossa caminhada, muitas das vezes as pessoas jogam entulho em nós.
E muitas das vezes nós colocamos entulhos na nossa própria caminhada, ou seja, para impedir a nossa própria caminhada. A bispa estava falando aqui sobre identidade, falou sobre Davi, sobre a identidade de Davi, sobre Davi se descobrir, sobre Davi aprender coisas sozinho, porque ele não tinha ninguém para ensinar ele vivia no pasto, cuidando de ovelhas. E ela começou a percorrer a palavra e começou a falar a respeito de mudança, de transformação. Mas é impossível, como é o tema do congresso, jovens chamados para reconstruir. É impossível você começar a construir ou reconstruir alguma coisa se você primeiro não tirar os destroços, os entulhos. E interessante foi que eu saí de uma casa de aluguel e fui morar em uma outra casa que nós ganhamos. E essa casa estava meio debilitada. Então eu, junto com a Débora, nós começamos a quebrar a casa todinha. E o que nós botamos dentro do saco? Entulho. Sendo que ficava muito pesado e eu queria tirar aquilo de lá, mas dava uma preguiça, sabe, de retirar aquele entulho de lá. E aí eu deixava e falei, vou colocando, sendo que depois era tanto entulho que a gente não conseguia passar direito pelo caminho para poder fazer a reconstrução da nossa casa. E aí eu falei, Débora, é preciso tirar os entulhos. Por quê? Porque não tem por onde passar, não tem como fazer nada. E nós começamos a retirar os entulhos. E nós começamos a fazer a obra na nossa casa. E a mesma coisa, aqui, esse texto está dizendo que Judá era uma das pessoas que estavam lá com Neemias. E eles começou a reclamar, a falar, não a reclamar, mas dizer que o povo estava cansado, que o povo estava desfalecendo, que o povo estava desanimado, que os entulhos, os destroços eram muitos. E o povo já não conseguia mais. E o mais engraçado que eu fui pesquisar dentro desse texto, a primeira leva que saiu lá da Babilônia, porque eles eram cativos, Jeremias começou a profetizar, né, que eles ficariam 70 anos em cativeiro, porque eles desobedeceram, eles começaram a pecar contra Deus de uma forma sobrenatural, se levantaram falsos profetas, né, profetizando que viria um tempo de paz, um tempo de prosperidade, onde mal nenhum aconteceria, sendo que Jeremias vinha ao contrário, profetizando que se eles não se arrependessem, o mal viria. E ele falou, o mal vem, a destruição vai vir se vocês não se arrependerem. E aí Jeremias está profetizando, até que um dia Jeremias viu a cidade toda sendo invadida e sendo destruída. Sendo que teve 3 etapas. Na primeira etapa, Nabucodonosor, ele cercou a cidade. Ele somente cercou e levou alguns jovens com ele. Quem estava aqui nos cultos de quarta viu a bispa pregando e falando muito bem sobre esse assunto, né, de Daniel e os 3 amigos que foram levados nessa primeira leva. E aí eles só cercaram, ou seja, não tinha invadido a cidade, não tinha destruído. Mas só cercaram e levaram alguns. E aí depois vem o segundo cerco. E no segundo cerco, eles também não conseguiram entrar ainda. Por quê? Porque Deus estava levantando os profetas para poder falar para o povo, para poder avisar o povo, dizendo o seguinte, se vocês não se arrependerem, a destruição vai entrar e vai acabar com tudo. E eles não deram ouvidos. Eles preferiram ficar na vida de pecado deles. Ou seja, Jerusalém era linda, o templo era lindo. E eles tinham aquele templo como um amuleto. Eles passaram a ser religiosos. Eles iam para o templo para poder, né, participar das coisas que tinham no templo, mas eles iam como religiosos. E aí está Jeremias profetizando que viria destruição. E até que um dia, no terceiro cerco, Nabucodonosor vem, cerca a cidade, entra na cidade e destrói toda a cidade. E aí Jeremias fica lá no meio, escreve lamentações, fala a respeito de tudo que está acontecendo. E aí a bispa começou a falar de jovens aqui que de repente têm problemas dentro de casa, que já tiveram problemas dentro de casa e que até hoje ainda tem. E eu lembrei, imagina os jovens, porque a Bíblia diz que em Lamentações, que fala que os jovens não dançavam mais, que os jovens não cantavam mais, que os jovens não faziam nada mais. Por quê? Porque a cidade foi invadida e foi destruída, mas o que não faltou foi alerta. Teve muitos e muitos alertas e eles não deram ouvidos. Por isso Nabucodonosor entra e destrói toda a cidade e leva um povo para a Babilônia, ou seja, eles são cativos na Babilônia por 70 anos.
Mas assim como da mesma forma, houve 3 períodos para que Nabucodonosor entrasse e destruísse a cidade, também houve 3 períodos, quando passou os 70 anos, para poder o povo voltar para Jerusalém. E aí houve o período que Zorobabel, ele sai da Babilônia, né, para liderar um povo, uma parte do povo, para voltar. E a missão de Zorobabel era reconstruir o templo, porque o templo também foi destruído. E ele vai, sendo que Zorobabel ele encontra um problema muito grande. Quando ele chega em Jerusalém, ele dá de cara com os samaritanos. E os samaritanos queriam se juntar com eles para poder fazer a obra, sendo que a intenção dos samaritanos não era entrar, né, para poder fazer a obra de fato. O que eles queriam era destruir, porque eles não queriam que o judaísmo puro voltasse para lá, porque eles viviam na prática de pecados e adorando deuses. Então, na verdade, eles queriam se misturar para poder não deixar a reconstrução acontecer. E aí, nesse período, Zorobabel, ele começa a construir, sendo que a construção está pela metade. E aí, com a construção pela metade, os próprios samaritanos armam contra Zorobabel e contra todo o povo. E aí começam a escrever cartas para o rei Artaxerxes. O nome é difícil, né? Artaxerxes. Ou seja, ele escreve cartas falando, esse homem que o Senhor liberou, Neemias, ele está se rebelando, ele está juntando todo o povo e ele vai se rebelar contra o Senhor. E Artaxerxes, sem saber, né, se era verídico, ele lança um decreto onde tinha que parar de reconstruir, ou seja, a construção está pela metade. Não concluiu a reconstrução de fato. E a segunda leva vem com Esdras. E aí vem Esdras com uma parte do povo, também para começar a reconstruir a cidade. Mas também falhou, não reconstruiu a cidade. E nisso ficou por volta de uns 110, 120 anos. O povo chorando, amargando, pobre, miserável dentro de Jerusalém. E já tinha um povo que não tinha ido para a Babilônia, ficou um pouquinho. E o povo lá estava morrendo de fome, ou seja, numa miséria sobrenatural. E aí me vem um reconstrutor, que é Neemias. Veio o irmão de Neemias, Anani, junto com alguns irmãos lá de Judá, de Jerusalém, e ele pergunta como é que estava a cidade. E eles começaram a falar que a cidade estava destruída, que as portas da cidade estavam queimadas a fogo. Então ele começa a não se desesperar, mas ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a fazer uma oração de arrependimento. E o que me chamou a atenção, não falando que Neemias não pecava, porque todo homem peca, mas ele era um cara que tinha um coração voltado para Deus. E a primeira coisa que ele faz é orar. Ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a reconhecer os pecados dele e começa a reconhecer os pecados dos pais, dos avós, ou seja, de todos aqueles que pecaram a ponto de levar a cidade à destruição. E a bispa falou muito bem disso aqui. Às vezes nós paramos e queremos culpar os nossos pais por coisas que eles fizeram e a gente quer fazer a mesma coisa, a gente não procura um caminho diferente. E Deus está chamando a tua atenção, assim como Neemias, para você procurar um caminho diferente, porque existe um caminho diferente, e é o caminho do Senhor Jesus para a tua vida. E você pode ser sim um reconstrutor, você pode ser aquele que vai chegar na cidade e que vai fazer a diferença, e que começou na vida desse cara. E aí ele começa a orar, ele começa a clamar, ele ora para poder falar com o rei, porque ele queria ir para a cidade dele. O rei pergunta o porquê que ele estava triste, porque não podia ficar triste na presença do rei. Ele era um copeiro, e um copeiro, às vezes, né, falando nos dias de hoje, um copeiro ele não tem, como é que se diz? Me fugiu a palavra. Não vou falar uma autoridade, mas uma responsabilidade muito grande, ou seja, um cargo alto. Hoje o copeiro não tem, o copeiro hoje é simplesmente copeiro. Mas na época do rei, o copeiro era uma pessoa muito importante, muito próxima do rei, porque toda vez que iam oferecer vinho ou algum tipo de comida, o copeiro, ele tinha que provar da bebida, da comida, porque se tivesse envenenado, morria ele, mas não morria o rei, então passava por ele. Então ele era uma pessoa de alta confiança, eu achei a palavra, era uma pessoa de alta confiança, sendo que mesmo ele sendo de alta confiança, ele ficou triste, o rei perguntou, e ele poderia ser morto, sendo que ele não tem medo de falar,
porque ele tinha um desejo no coração dele, que era voltar para a cidade dele e reconstruir a cidade dele. E ele pede permissão para o rei, depois de orar, e o rei permite. Fala que ele pediu cartas para poder passar pelos lugares, ele pediu carta para poder pedir madeira, para pedir tudo que precisava para a reconstrução do templo. E aí ele vai, um homem de coragem, e ele entra na cidade. Quando ele entra na cidade, a primeira coisa que ele vê na cidade? Entulho, muito entulho. Ou seja, tudo destruído. E ele começa a andar pela cidade, ou seja, ele começa a observar. E a primeira coisa que eu quero falar para você, porque hoje essa cidade é você. Hoje não é Jerusalém, eu não quero falar de Jerusalém, eu não quero falar de Judá, eu quero falar de você e eu quero falar de mim. Porque nós precisamos ser reconstruídos. Nós precisamos ter coragem para poder entrar e começar essa reconstrução. E realmente, Deus está dando uma oportunidade tanto para que vocês reconstruam e que sejam um jovem que vai mudar a geração de vocês. Ninguém recebe, né? Ninguém pegou. Deus está levantando vocês para ser jovens que vão reconstruir essa geração. Se você só olhar para eu falar e você não receber, querido, eu só vou falar, eu só vou pregar e vou descer e você não vai receber nada. Eu estou falando para você de algo muito sério. Eu estou falando que essa história tem muito a ver com a minha vida, porque eu precisei reconstruir a minha vida. É claro que quem reconstrói é Deus, mas você toma uma posição. Você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem na tua família. Imagina se Neemias fica parado, né, e falando, meu pai pecou, o meu avô pecou, o meu tataravô pecou. Eu não quero saber de nada não, eu não vou me meter nesse barulho. Eu não quero saber de nada. Eu estou aqui, eu estou no palácio de Suzã, eu sou aqui aliado do rei, eu sou uma pessoa próxima do rei, eu tenho tudo do bom e do melhor. Ele largou e abandonou o palácio para poder ir reconstruir uma cidade totalmente destruída. E você é um jovem, você precisa, porque nós, quando olhamos para o mundo, nós vemos um mundo totalmente destruído, um mundo com os pensamentos todos trocados, seja inversão de valores. E aí quem que vai ser usado? Eu e você. Mas como nós vamos ser usados se a gente não desentulhar primeiro? Porque a pergunta é, como ir à frente? Se tem os entulhos, os destroços aqui, como ir? Se está aqui no meu caminho, como impedimento. Como eu vou à frente? Como eu vou me levantar nessa geração para poder fazer a diferença se muitas das vezes eu coloco o entulho na minha caminhada, na minha frente? Como? E a segunda pergunta é, como que eu vou à frente? Como que eu vou caminhar? E aí eu olhei para a vida de Neemias, e eu vi que Neemias não tinha medo. E aí ele começou a trabalhar com pessoas, fazendo com que pessoas com uma mão tivessem com uma arma, e a outra uma pá, uma enxada, não sei qual era a ferramenta da época, mas eles lutavam e eles trabalhavam. Eles estavam ali, né, nas brechas e eles estavam trabalhando. E hoje, quando é falado a respeito desse tema, retirando os destroços, eu quero falar que você precisa, eu preciso, nós precisamos retirar os destroços da nossa vida, pecados que praticamos, falhas que nós cometemos, coisas que nós deixamos de fazer, tudo isso vira entulho no nosso caminho. E às vezes você está aqui sentado, olhando eu falar, e você não associa essa palavra para a tua vida. E uma coisa que eu aprendo muito, independente de quem estiver pregando, eu quero ouvir Deus falar comigo. Porque eu tenho certeza, se Deus armou todo esse congresso, se Deus armou todas essas palestras, porque Deus queria falar contigo, e eu consigo olhar para a vida de pessoas aqui hoje e ver pessoas totalmente destruídas. Eu consigo olhar para a vida de pessoas aqui hoje, vidas totalmente entulhadas. Tony, você está me apontando? Não, eu estou te mandando a real. Porque se eu não falar isso para você, quem vai falar? Se eu não dizer isso para você hoje, eu não estou querendo ser agressivo. Mas eu quero dizer para você que você precisa acordar. A gente não pode ficar no nosso descanso, no nosso palácio, e deixar toda uma cidade, porque começa com você. Quer ver uma coisa? Eu nunca tive familiares meus cristãos. Todos eles eram músicos de outra banda. Entendeu? Músicos de outra banda. Eles tocavam um negócio lá, uns tambores que não é aquele ali que o Caio tá, né? Não é esse.
mas eles tocavam os tambores. E toda a minha família. E aí, como eu vou ter um exemplo de um cristão que segue o caminho do Senhor para eu também seguir? A minha mãe não era cristã, meu pai não era cristão, os meus avós, os meus tataravós, ninguém. Eu não conheço uma pessoa da família para trás que foi um cristão. Então, eu aprendi essas coisas, né? Eu aprendi. Eu não fui lá, né? Nunca participei de fato, mas a raiz era essa daí. Então, como reconstruir alguma coisa se já estava tudo entulhado? Se a vida da minha família, há gerações, estava entulhada, como aqui em Jerusalém, 120 anos, ou seja, passou pelo menos umas 2, 3 gerações aí, e a cidade toda entulhada. Mas um dia o Senhor me escolheu. Um dia eu comecei a olhar os destroços que eu precisava tirar. E eu quero que você vá associando essa palavra à sua vida. Porque eu comecei a tirar destroços. Eu comecei a retirar algumas coisas que eu sabia. Ninguém precisava me falar, eu sabia que estava errado. As coisas que eu fazia, ninguém precisava falar para mim, porque eu sabia aonde eu estava pecando, eu sabia aonde eu estava falhando, eu sabia que as coisas que eu fazia eram erradas. Eu sabia que as coisas que os meus antepassados faziam eram erradas. Quando eu me converti, que eu conheci a palavra, que aí eu comecei a usar a palavra de acordo com a minha vida, e aí eu comecei a ter os confrontos. E nós não gostamos de confronto. Quer ver uma coisa? Jovem odeia confronto. Odeia confronto. O primeiro confronto que o jovem odeia é o próprio confronto do seu pai. E foi falado aqui. Quando o pai confronta, o jovem se levanta, o jovem fica revoltado. E aí eu lembro que tinha uns garotinhos que eles queriam tênis, eles queriam roupa. Sendo que as mães não tinham nem dinheiro para colocar comida no prato. E eles falavam assim, é a minha geração, era a turma que eu vivia. Falava, se não me der, eu vou entrar para a boca. Se não me der, eu vou entrar para o tráfico. Aí a senhora vai ver, eu vou arrumar dinheiro, eu vou andar armado. E aí a mãe dava uma na lata. Ela, vai lá, quero ver você ir lá. Mas muitos foram e acabaram tendo a sua vida destruída. Então, eu cresci no meio dessa geração. Então, eu fiz muita coisa errada. Muita coisa que eu mesmo entulhei todo o meu caminho. E hoje eu vim aqui, né, eu estou usando a palavra, mas eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história e coisas que ninguém sabe, nem a bispa. Por que eu quero usar um exemplo vivo para vocês? Para que vocês entendam que vocês são os construtores dessa época. Vocês são aqueles que vão mudar essa geração. Mas primeiro você precisa mudar você. Você não pode querer mudar o outro, pedir o outro para fazer aquilo que você não faz. Você não pode querer retirar um entulho da vida do outro se você não consegue retirar uma pedrinha do seu. Não tem como. E Deus está chamando uma geração que tenha entendimento, que seja madura, por mais que seja jovem, seja maduro. Eu falo, por mais que eu tivesse na vida de pecado, mas eu fui um jovem que eu tive obrigatoriamente que amadurecer. Tive que amadurecer. Porque meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. E aí a minha mãe não sabia o que fazer com a gente. E aí ela me mandou para Brasília, para falar assim, você vai tentar uma carreira militar, porque todo mundo lá é militar. Uns são policiais federais, outros, né, são do Exército, outros são da Marinha. E ela falou assim, meu filho, você vai para lá, eu vou te mandar para lá, porque você vai tentar a carreira militar. Quando você estiver bem, você volta para poder ajudar a mamãe e seu irmão, que era de colo. Meu irmão, ele tinha 6 meses de nascido. E eu tive que ir para Brasília com 10 anos de idade. Ou seja, eu tive que amadurecer. Quando eu cheguei lá, não era nada disso, dessa proposta de eu estudar, eu virei um escravo lá. De verdade, eu era um escravo lá. Porque eu trabalhava de segunda a sexta dentro de casa. Aí fala assim, pô, Tony, só porque tu trabalha... Não. Eu tinha que catar... Alguém tem parente baiano aqui? Baiano, que seja da Bahia. Da Bahia, né? Eu não sei se vocês, né, se já soubem pelos familiares de vocês. Quando vai se fazer acarajé, tem aquelas cestas, parece uma barca de camarão. Eu catava aquelas barcas, 10, 15, 20, 25 barcas daquelas gigantes. De segunda a sexta, porque no final de semana a minha avó tinha que ir para a Torre de TV, que é lá em Brasília, um ponto turístico, até perto do lado do Senado, para poder ela vender acarajé e fazer as coisas. Tinha que quebrar coco, tinha que fazer um monte de quebrar feijão. Quebrar feijão era horrível,
horrível. E era tipo um negócio assim mesmo. Tinha um lance aqui, aí prendia aquele copo, e aí tinha que jogar. É igual um moedor de café antigo. E eu tinha que quebrar quilos e quilos e quilos de feijão. E aí eu falei, poxa, mas eu não vou estudar para ser um militar? E aí a minha avó falou assim para mim, militar? Aqui não. Você veio aqui para trabalhar. E eu passei lá dos 10 até mais ou menos uns de 15 para 17 anos. Foi o período mais sofrido da minha vida, porque eram meus familiares. Eles não compravam roupa para mim direito. Eu usava a roupa lá que tinha. Até chinelo, né, feminino tive que usar, porque eles não compravam. Então assim, foi uma vida muito doída, uma vida muito sofrida. Eu com 10 anos, de 10 até para 15, 17, tendo que amadurecer antes da hora. E aí eu lembrando que meu pai morreu no tráfico, e eu tive que ir para lá, lembrando que eu deixei um irmão de 6 meses e a minha mãe com uma casa que era de 2 por 6. Não cabia nem uma cama de casal. E eu tive que amadurecer mais rápido, sendo que eu acabei conhecendo o mundo. Como muitos de vocês conhecem, ou já conheceram, ou vieram de lá, ou estão lá. E aí eu comecei a gostar das coisas do mundo. E aqui nesse texto fala que teve momentos que, quando eles saíram da Babilônia, eles começaram a se acostumar. Lá dentro da Babilônia, eles se acostumaram com as coisas babilônicas. Primeiro, quando chegaram, eles desejaram a morte dos babilônicos, porque destruíram toda a sua cidade. E aí depois começaram a se entregar, até o momento que teve que se levantar profetas lá dentro também, para poder falar para eles, para poder direcionar, para poder incentivar. E hoje, aqui, na Igreja Batista Nova Ebenezer, na Rede Jovem, jovens têm se levantado como profetas para poder profetizar sobre a vida de vocês, mas muitas das vezes vocês não recebem. Não recebem. E muitas das vezes não recebem porque sabe que tem uma pilha de entulho na frente. Até recebe aqui meia boca, mas não tem como ir à frente porque tem uma pilha de entulho. E Deus chamou vocês para reconstruir. Mas primeiro vocês precisam retirar os entulhos. E eu tive, quando me converti, foi o período mais difícil para mim. Acho que o período mais difícil para mim não foi quando eu estava no mundo praticando o pecado. O pecado, né? As pessoas falam, o pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém faria. Ninguém pecava. É bom, mas leva à morte. E quase me levou à morte. E ontem eu fui na casa de um amigo, fui costurar um blusão, e até para vir para o congresso hoje, vou botar ele mais tarde, vou ficar bonito. Mas eu fui, porque eu comprei grande pra caramba, eu comprei GG, comprei no olhômetro, comprei o blusão GG e fui na casa de um amigo meu. E aí a esposa dele é costureira, fiquei lá trocando uma ideia com ele ontem, e aí ela começou a costurar, e eu fiquei conversando com ele. Ele, Tony, eu tenho uma curiosidade. Eu falei, pô, é o congresso mesmo. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho que te perguntar algo. Porque já se passaram, quantos anos você está na igreja? Eu falei, vai fazer 13 anos que eu estou em Ebenezer. Ele, então, vai fazer 13 anos, mas eu nunca soube de fato como você se converteu. Aí eu falei, misericórdia. Falei, cara, deixa isso para lá. Falei, em nome de Jesus, deixa isso para lá. Ele, não, eu preciso saber, porque a tua história é muito forte para a minha vida. Ele falou assim, a tua história é muito forte para a minha vida, só que eu não sei, o que eu não sei da sua vida foi como você se converteu, de fato. O que Deus usou para que você se convertesse? Sabe quem Deus usou para eu me converter? Fica de pé. Essa criança linda, Andrei Marinho, fez aniversário ontem, 12 aninhos. E foi uma história assim, para mim foi uma das mais lindas que eu já vivi na minha vida. Porque o Andrei tinha 7 anos de nascido. E eu nunca tinha visto o Andrei, porque eu era um drogado. 7 dias. 7 dias. 7 dias. E aí, tá vendo? Ele é meu parça. 7 dias de nascido. E eu nunca tinha visto o Andrei. A mãe dele não deixava eu ver ele. E eu falei, eu preciso ver meu filho. Eu chamei o Alisson, que é um amigo meu. Eu falei, Alisson, vamos lá comigo na comunidade, porque eu preciso ver meu filho. Hoje vai ter baile, né? Eu acredito que a mãe dele vai descer e vai levar ele. Então, até se eu ver de longe, poxa, eu vou ver meu filho. E aí ele, pô, beleza, Tony, vamos embora. Sendo que nesse dia eu tinha marcado para vir para a igreja. Quem lembra da história lá
Depois de um acontecido, né, que meu primo morreu do meu lado, eu ia para macumba. Eu ia raspar minha cabeça, tinha feito os primeiros trabalhos. Sendo que me veio algo tão forte, eu falei, eu preciso ver o meu filho. E eu fui ver o meu filho. Quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando, né? A mãe dele passar com ele e nada. Falei, não vou conseguir ver meu filho. Até que ela despontou lá, eu falei, caramba, é ela, mas ela não vai deixar eu ver não falo com ela. E aí a mãe dela falou, olha só, deixa ele ver o menino, porque é o pai do menino, ele assumiu o filho, deixa ele ver. E aí ela deu o Andrei no meu colo com 7 dias. Caramba, quando eu olhei para ele, aquela criança bochechuda, gordinho, tá gordinho ainda, mas gordinho, olhei para ele, eu comecei a chorar, mas eu não sou de chorar, todo mundo sabe, mas eu chorei, eu chorava igual criança. Aí o Alisson olhando para mim, tá vendo, cara, aí teu filho. E eu fiquei olhando assim, falei, caraca, meu filho, cara, meu filho. E aí olhando pro rosto dele assim, pequenininho, com a mão aqui na nuca dele, falei, meu filho. Falei, caraca, me veio a primeira pergunta. Eu quero passar essa pergunta para vocês, que foi a pergunta que veio nesse dia. Foi essa pergunta que me fez ter essa reflexão de mudança de vida. Ou seja, o Espírito Santo ele já estava trabalhando. E é a pergunta que me veio à mente. Você vai ser para o seu filho a mesma coisa que o seu pai foi para você? E aí eu lembrei o que meu pai foi para mim. E aí eu chorava mais ainda. Não foi um bom pai. Foi um pai que abandonava. Era um pai que não estava presente, era um pai que não sustentava. Era um pai que batia, era um pai que espancava. E aí eu não sei se muitos de vocês aqui já passaram ou passam por essa história. E aí o Senhor começou a tratar comigo nesse respeito, eu chorando igual criança. E aí eu olhei e falei, caraca, eu não posso ser o pai que eu estou sendo. Porque eu era um drogado, eu vivia nas comunidades. Pesava lá para uns 50 quilos, 54. Fino, cheguei aqui na igreja igual uma caveira, tá ali a bispa que não me deixa mentir. Né, o Daniel, que a primeira célula que eu participei era a célula, né, que o Daniel participava. O Daniel mandava eu orar. Abençoado, misericórdia. Ora aí. Aí tá eu lá, assim, minha irmã. Ora aí, Tony. Aí eu falei, Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Cheio de gíria. Falei, amém. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Não sabia orar. Ou seja, Deus começou a moldar a minha história, sendo que eu tinha uma coisa para fazer, retirar entulho, que foi a fase mais difícil da minha vida. Eu tive que retirar a droga, eu tive que retirar a prostituição, eu tive que retirar a maledicência, eu tive que retirar a gíria, eu tive que retirar a forma de vestir. As pessoas falam assim, Deus se preocupa com o coração, não está nem aí com roupa não, você está enganado, tá? Tem uma polêmica muito grande com isso. Deus se preocupa sim. Deus gosta sim de te ver bem apresentado. Eu não estou falando que você vai ficar, né, num calor desse, arrumado daqui até aqui o pescoço, mas Deus gosta que você se vista com excelência, porque é para Ele. Então eu comecei a mudar algumas coisas em mim, eu comecei a retirar alguns entulhos em mim, porque a bispa falou assim, bota a mão para o alto, né, pega o teu futuro. Hoje, daqui para frente, eu tenho um futuro para mim, eu agarrei esse futuro. Mas quando eu estava lá, às vezes como você sentado aí, tentando buscar a minha mudança e a minha transformação de vida, quando se falava isso aqui, na época nem precisava falar, porque eu sabia o que eu queria. E o que jogava aqui do altar, eu estava pegando. A bênção que era liberada, o que era profetizado aqui do altar, eu estava pegando, porque eu precisava, e eu sabia que nenhum amigo pôde mudar a minha vida. Nenhum amigo, todos eles correram, todos eles já abandonaram, e me deixou lá, no meio dos entulhos. E às vezes você fica procurando amigo, e eu quero te dizer que o teu amigo é o Espírito Santo de Deus, é Ele que te transforma, é Ele que te cura, é Ele que te muda, é Ele que transforma a sua mente. E eu comecei a procurar esse amigo, por quê? Porque todos os outros me abandonaram. E aqui dentro, eu passei a fazer uma nova amizade. E está aqui o Daniel, meu amigo já há 12 anos, 12 para 13 anos, que é um amigo meu de coração. Como tem outros também, mas o Daniel é bem mais antigo. E a bispa, né, que cuidou de mim junto com o bispo. Então assim, eu tive que retirar, e não é legal tirar entulho. Dói pra caramba. Porque você tem que se desfazer exatamente daquilo que você achava que te fazia bem. Você achava que preenchia o teu coração. Eu era uma coisa de louco, você não tem noção das loucuras que eu fazia. E já era para eu estar morto há muito tempo.
Mas quando eu cheguei aqui sentado, assim como você está, olhando, sabe, os pregadores que passavam aqui, eu falei, Senhor, usa esse homem ou essa mulher para falar comigo, porque eu preciso ser reconstruído. Eu preciso conseguir retirar os entulhos. E uma das primeiras coisas que eu consegui retirar foi a maconha e o cigarro. Foi algo para mim, as primeiras vezes que eu vim para a igreja, eu vim fumado. Mas muita coisa, com o olho vermelhão. Mas eu queria mudança de vida, eu estava procurando. Mas aí o Senhor retirou. Eu vi vários que passaram por aqui e precisaram ir para o centro de recuperação. E que foram várias vezes e voltaram. Pessoas daqui, né, bispa? Voltaram e não conseguiu ser transformado. Mas pela misericórdia, pela graça e pelo amor do Senhor, porque Ele já sabia que um dia eu ia estar aqui falando para vocês. Sabe o que Ele fez? Ele retirou de mim a droga, o cigarro, a bebida, a prostituição, sabe? A maledicência de língua, retirou os palavrões, porque eu falava 10 palavras, 9 era palavrão, 9,5. Não falava uma palavra que não fosse palavrão. E eu tinha que ficar calado dentro da igreja para respeitar as pessoas, porque eu não conseguia. Saía no automático. Falar mal dos outros, saía no automático. Ou seja, tudo de ruim saía no automático. E aqui dentro eu queria uma transformação de vida. Eu precisava retirar. E o corajoso, eu não precisava de alguém vir. O corajoso tinha que ser eu. Foi eu que coloquei, eu que tinha que retirar. É você que coloca. Então é você que tem que retirar. Hoje você está aqui, eu não sei como é que está a tua vida. Mas de uma coisa eu sei. Deus quer usar você para reconstruir uma geração. Deus quer usar você para que você vá e pregue o Evangelho, como está escrito. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Ou você só está aqui dentro da igreja para reconstruir você e mais nada. Você está errado se estiver pensando assim. Deus quer construir a tua vida primeiro, para que você reconstrua uma geração. Olha como está aí. Eu lembro da primeira palavra que eu preguei na célula. Olha ao seu redor e veja. E aí quando eu preguei isso, os meninos começaram a chorar dentro da sala. Porque eles não tinham essa coisa da realidade, do que realmente acontecia. Então quando eu fazia a célula para eles, eu falava, ó, acontece assim, assim, assim. Se você for, tu vai quebrar a cara. Eles iam, quebrava a cara. Eu falei, como é que tu sabe? Eu falei, porque eu já passei. Mas como é que sai disso? Eu falei, é assim, assim, assim. E muitos estão aqui hoje. E hoje eu olho para uma geração que, sabe, de verdade, não estou falando só da rede de jovem, não. Eu estou falando dos jovens do Brasil inteiro. É uma geração que não está nem aí para Jesus. Muitos vêm para a igreja, pula, dança, canta, fala em línguas, mas o Evangelho não é só isso. Não é só isso. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia e vai falar, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu curei. E ele vai falar assim, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ou seja, você não teve comunhão comigo. Você não teve uma vida de intimidade comigo, você não se trancava no quarto para orar, sabe, para poder cantar para mim, para poder dançar para mim, para poder interpretar para mim. Você não fazia isso. Você fazia isso na igreja para as pessoas verem, mas para mim você não fazia. Ou seja, hoje nós estamos num Brasil que a juventude de hoje, ela busca pelo reconhecimento. Elas querem ser reconhecidas. Elas querem estar à frente de alguma coisa. Elas querem estar fazendo alguma coisa. Mas na hora de retirar o entulho, que é a principal coisa de fazer no começo, não tira. Então assim, não tem como você reconstruir se você não tirar o entulho. E de verdade, aquela linguagem, estou mandando papo reto para você. Porque se eu subir aqui para poder falar só coisas boazinhas, eu prefiro nem subir. Mas eu estou falando para você, eu posso falar que eu sou um jovem de 37 anos, porque eu posso ter a idade, mas o meu espírito é jovem. De verdade, o meu espírito é jovem. E hoje eu olho para uma geração, eu fico olhando, porque eu lembro quando profetizaram na minha vida e falaram assim, ó, atrás de você tem uma multidão. Falei, gente, que isso? Atrás de você tem uma multidão. E eu peguei aquilo para mim, eu comecei a profetizar isso na vida dos meninos que estavam comigo. Falei, ó, atrás de você tem uma multidão. Porque você estava falando de ser atrás de mim, tem uma multidão. Se eles andam comigo, eu profetizava isso na vida deles. Falei, atrás de vocês tem uma multidão. E aí, que tipo de referência você vai ser? Uma pessoa, um líder, que vai levar uma multidão para o inferno ou vai levar uma multidão para o céu? Porque se como liderança, se como um jovem hoje na igreja, você não retirar os entulhos, você não vai conseguir construir nada. Não dá para construir com entulho, não tem como.
E Neemias, ele entendeu isso, que não tinha como reconstruir com entulho, então ele começou a retirar, ele começou a botar o povo para trabalhar, que é o mais engraçado. A Norma sempre quando vai fazer alguma coisa, ela reúne a galera, né, e começa a delegar funções. O Bispa também fazia isso com a gente na época, delegava funções. Ou seja, porque queria ver o jovem trabalhando, queria ver o jovem se desenvolvendo. Porque não é só a gente estar aqui em cima, a gente está preparando uma geração para que seja melhor que a nossa. Eu falo isso direto para o André, eu falei, olha só, tu tem que pregar melhor que eu, você tem que ler mais do que eu, você tem que orar mais do que eu. E eu cobro dele pra caramba, ele está aqui que não me deixa mentir. Cobro muito dele. Por quê? Porque eu quero fazer uma geração mais forte do que a minha. Porque o que vem pela frente, a gente está, pandemia, você acha que a pandemia é o ápice? Não, vai vir coisa muito pior, vai vir perseguição muito pior. E essa juventude, você precisa estar preparado. Precisa. Se você não estiver preparado, tem muita gente que já é levado por um ventinho. Imagina pelo que vai vir pela frente. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir. E é por isso que nós somos chatos. Somos chamados de chato. Quer me chamar de chato? Chama. Mas eu sou chato mesmo. É melhor um chato que te avise para que você não vá para o inferno, do que um bonzinho que fica ali ao teu lado, né, te encaminhando para ir para o inferno. Eu quero ser um chato, mas um chato que quando chegar naquele dia, né, Jesus fala assim, ó, mostra-me as tuas mãos. Não é para ser melhor do que ninguém, nunca busquei isso, mas mostra-me as tuas mãos. E eu olhar e falar assim, ouvir Jesus falar para mim, né, vinde bendito do meu Pai, para tudo que eu preparei para você, sabe, vem. Imagina Jesus te chamando. Você já parou para imaginar isso? Se Jesus voltar hoje para você, será que você no meio do caminho você vai querer correr e você vai querer retirar, né, os entulhos? Tudo que está de entulho, o entulho que está no teu coração, na tua mente, na tua vida, será que quando Jesus te chamar, e aí? Jesus de frente para você, o que você vai fazer? É para você refletir. A gente fala, Jesus voltar, mas Jesus está aqui. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui nesse lugar, Ele sabe do que você faz, Ele sabe do que você fez, Ele sabe do que você fará, e Ele tem um lindo projeto para você. Mas quem vai decidir isso? Se vai ser o valente, que vai querer abandonar o palácio hoje eu quero até colocar como mundo. Porque lá, ele vivia lá, e não eram coisas de Deus. Ele estava lá na cidade, ele tinha que servir, mas aquele palácio não era, sabe, de pessoas que serviam a Deus. Eram de pessoas que serviam a outros deuses. Então ele largou o palácio, ele largou as coisas boas, e ele foi para a cidade, e ele foi reconstruir. Ele foi um jovem, né, que eu acredito, corajoso, para entrar naquela cidade e começar a ver as coisas. E a Bíblia diz que teve ocasiões que ele não falou nada para ninguém, que ele começou a andar, que ele começou a observar. E às vezes você perde porque você sai falando tudo para todo mundo. Alguém se levanta como profeta e profetiza sobre a tua vida. Aí porque você tem amigos que só te levam para o buraco. Aí você vai lá, ai, Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Deus falou que vai fazer isso na minha vida. E aí a pessoa te coloca um olho grande, começa a buzinar na tua mente, e aí você cai. E aí você fica paralisado, como essa cidade destruída, cheia de escombro. Mas nessa tarde, Deus te chamou, primeiramente, para você retirar esses escombros, esses entulhos que está aí dentro do seu coração, para que Ele possa te usar para reconstruir uma geração que está vindo pela frente. Tem jovem forte aqui? Tem jovem corajoso aqui? Você vai reconstruir, jovem? Mas primeiro você precisa retirar o entulho. Eu sei que você vai reconstruir, mas primeiro você precisa retirar os destroços. E eu quero te fazer uma pergunta: quais são os destroços que você precisa retirar da sua vida hoje, nesse momento? Você já pode começar a pensar, porque o Espírito Santo já está trazendo na tua mente. Quais são os destroços? Qual é o tipo de entulho? Você está entulhado de quê? De fofoca, de maledicência, de prostituição? Você está entulhado de quê? O que você precisa tirar hoje? O Senhor está te chamando. E uma das coisas que eu vi aqui, que Neemias começou a ser incentivado por profetas, Ageu e Zacarias. E eles começaram a profetizar, começaram a animar o povo, porque o povo estava desanimado e sendo perseguido por Sanbalat e Tobias. E você acha que o diabo não vai te perseguir nessa geração? Se Jesus falou
né, que o mundo odiava ele, imagina nós. Imagina eu e você, o diabo nos odeia. Desde quando você levantou a mão e aceitou Jesus, o diabo ele não botou uma foto 3x4, ele foi um banner lá no inferno falando, eu preciso destruir essa vida. E em muitos ele tem conseguido. Em muitos ele já conseguiu entrar na cidade. Em muitos ele só está cercando, está esperando oportunidade. Sabe por que ele ainda não fez? Porque está se levantando profetas aqui dentro da Rede Jovem para dizer para você, abandona o pecado e começa a reconstruir. É por isso que ele não destruiu ainda, mas ele está cercando. O que a Bíblia diz sobre isso? Que o diabo ele anda o quê? Ao redor não, ao derredor. Os anjos andam ao seu redor, e quando você peca, você abre a brecha, e ele entra. E aqui, o que estava acontecendo aqui? Se você trazer isso aqui para o espiritual, é isso. Os anjos estavam em volta, protegendo enquanto os profetas profetizaram, para que eles mudassem, para que eles abandonassem os pecados, para que eles, entendessem qual era a identidade deles. Eles tinham uma identidade, que era povo de Deus. Os jovens daquela época tinham uma identidade, que eram jovens de Deus. Porém, eles estavam cercados. Teve o primeiro cerco, o segundo cerco, o terceiro, e no terceiro entrou e destruiu. E eu te faço uma pergunta para ficar como reflexão. Em que cerco você está? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Ou você vai deixar mesmo o diabo entrar na sua cidade e te destruir? Estou mandando a real para você, eu não vim aqui para brincar. Em que fase você está? Começa a pensar na fase que você está. Eu queria que você fechasse os olhos, pode ficar sentado, mas pensasse na fase que você está. A primeira fase eles começaram a pecar, um pecadinho, era uma falhazinha, até que começou a gravar um pouquinho, e aí veio a segunda fase. O pecado era um pecado, não tem pecadinho nem pecadão, mas eles começaram a praticar coisas muito mais graves, e não se arrependiam, e Deus levantava profetas, e eles não se arrependiam, e Deus levantava profetas. Deus tem levantado profetas na rede, e eu quero te perguntar, que fase você está, meu irmão e minha irmã? Que fase você está, juventude? Você precisa retirar os destroços. E é hoje. Eu não vou, de verdade, até porque eu tenho pouco tempo e já estou terminando. Eu não vou aqui ficar implorando para que você venha aqui no altar. A gente não quer bater foto bonita. Eu não vou pedir para você vir aqui. Se você quiser, se você for corajoso, aqui o altar, lugar de abandonar destroços, lugar de ser reconstruído, lugar de você reconhecer, é aqui. Agora você precisa decidir em que fase você está. Se você quer vir aqui, se você quer continuar na mesmice, no seu lugar. Na sua cabeça, não está falando comigo, é contigo mesmo. Às vezes tem um pessoal, fala assim, fala a Deus, com o outro, não, é contigo. E eu quero te chamar, hoje aqui, sem insistência, os jovens, os corajosos, aqueles que sabem que erram, sabem que pecam, mas que querem abandonar.